Então, queridos, como eu disse ontem, Deus ele nos deu uma palavra desafiadora para viver em 2017. Essa palavra de 2017, ela vem com um grande desafio de nos tornar muito melhor do que somos. E uma das coisas que eu tenho percebido, assim, no passar de 2016, que algumas pessoas conquistaram bastante coisas. Foi um ano realmente de conquista, né? Nós conquistamos muitas coisas. Outras pessoas, ao contrário de conquistar, elas permaneceram como estavam. Mas eu estava orando esses dias e Deus falou bem assim, olha, peçam para essas pessoas, né? Peça para essas pessoas que não conquistaram, tomar cuidado com os olhos com que olham a conquista do outro. Não tenha inveja. A inveja não é de Deus. Eu estou te dizendo algo da parte do Espírito Santo, amém? De repente você não tem nem isso no seu coração, de repente você nem sabe que o que você está sentindo é inveja. Mas cuidado, coloca a sua mente no lugar, faça uma autoanálise e seja um autocrítico de você mesmo. Eu costumo fazer uma autoanálise sempre, né? Eu paro às vezes, estou meio quietinho, meio com a minha caixinha do nada aberto, e fico ali pensando na minha vida, nos pontos que eu preciso melhorar, aonde eu preciso realmente mudar, para que eu possa ser um melhor cristão. Eu acho que a nossa vida, a partir do momento que você desce aquelas águas e sobe, é uma responsabilidade muito grande. E você precisa tomar cuidado com os seus passos. Você precisa crescer em tudo agora que você vai fazer, em tudo agora que você vai tomar como direção na sua vida. Você não pode mais tomar direção sem antes ter uma direção. As direções não podem ser mais direcionadas como você tinha outrora. E algumas pessoas, por Deus ainda, de repente, está provando essa pessoa, e essa pessoa não está fiel em alguma área da vida dela. Porque Deus nunca vai ficar provando a pessoa que está fiel em tudo. Então, eu quero dizer o que para vocês? Que, indiferente de algumas coisas no decorrer dessa sua caminhada cristã, ainda não aconteceu, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de se transformar. Deixa eu falar para vocês. Às vezes, nós ouvimos muitas palavras. Eu acredito que no ano de 2000, se nós formos contar todas as ministrações que tiveram no ano de 2016, fala sério, pessoal, nós ouvimos muitas palavras. Foi ou não foi? Quantos cultos dão no ano, mais ou menos? São muitos cultos. Fora os TADEs, fora os cultos especiais que tem em feriado às vezes, fora os retiros que nós temos sexta, às vezes sábado, domingo. Então, são muitas palavras, são ou não são? As conferências que nós vamos, às vezes, que é muito bom em conferência, convido você a esse ano de 2017, não perder nenhum evento que nós anunciarmos, que vai ser muito importante para o crescimento da igreja, para que você venha crescer juntamente com o crescimento da igreja. Então, o que eu tenho visto nessa minha caminhada? Que algumas pessoas, elas não estão vivendo aquilo que Deus tem para ela, porque elas até ouviram muitas coisas, muitas informações, muitas pregações, muita bagagem, mas muito pouca atitude, muito pouca prática. Você só vai crescer quando você passa a praticar. Quer ver um exemplo? Quem é discípulo e é discipulador aqui? Vou só pegar uma pessoa, vou dar um exemplo. É discípulo e está discipulando. É discípulo e está discipulando. Tom, você cresceu mais como discípulo ou como discipulador? Como discipulador. Quando você passa a ter responsabilidades espirituais, você cresce. Enquanto você fica só
recebendo, você não pratica aquilo que você está recebendo. Não estou dizendo que você que é só discípulo, você ainda está no processo. Isso tudo é um processo. Mas você só vai crescer muito mais, Deus vai te capacitar muito mais, haverá uma unção liberada muito mais forte na sua vida, quando você passa a praticar tudo aquilo que você recebeu. É muito interessante, quando Deus ele chega e fala, abra a tua boca que eu te encherei. Ele está falando para você se encher e depois abrir a boca, ou ele está mandando abrir a boca e depois ele enche? Ele fala que eu te encho. Fala que eu vou te encher. Amém, queridos? Abrir a boca é você pregar. Ele está dizendo assim, Jeremias, prega, porque eu darei a palavra, eu trarei a revelação, eu farei com que você viva aquilo que eu tenho para você. E com Daniel, que é o tema da mensagem de hoje, o Espírito excelente. Com Daniel, ele não foi diferente. Daniel, ele foi um grande homem, um homem de Deus assim que se destacou durante 3 reinados. 3 reis consideraram Daniel um dos maiores conselheiros do reino. Ele foi estabelecido durante esse período. Eu quero compartilhar com vocês uma das coisas que nós estamos estudando, que nós vamos viver o ano da excelência. E o que quer dizer excelência? A palavra excelência, primeiramente você precisa estudar o que é excelência. A palavra excelência, ela deriva-se do latim, né? E no latim ela diz assim, ó, excellentia, né? No latim ela é um derivado excellentia, que refere-se a algo ou alguém de qualidade superior. Olha para o seu irmão e diga assim, excelência, quer dizer que você é alguém com qualidades superiores. Eu estou vendo isso em você hoje. Vai ser uma grande bênção. Amém, queridos? Então, quando nós somos desafiados a viver um ano de excelência, quando nós somos desafiados a viver um ano como esse, um ano que vai realmente exigir de nós, ser superior. Você tem que estar preparado. Não para pisar nos outros. Porque vocês que têm que entender que superior na visão do mundo é eu sou o cara e você não é ninguém. Eu que mando e você não vale nada. Essa é na visão do mundo. Superior na visão de Jesus Cristo, eu sou o seu servo. Eu lavo os seus pés. Eu faço tudo isso com excelência. Vocês estão entendendo? Superior na visão do mundo é uma coisa. Superior aqui dentro da igreja, quando eu falar, você tem um espírito excelente. Você vai falar, tenho sido bom servo. Quando eu falar, está faltando excelência naquilo que você tem se proposto a fazer, você vai entender que você está precisando melhorar, que você precisa crescer nisso. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque se nós não entendermos tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que Deus tem nos proporcionado, né? E assim, eu tenho no meu espírito que nós vamos passar por um ano diferente. Esse ano vai ser diferente, né? Para quem mora em São Paulo, né, já começou com a mudança da prefeitura, que vai ser muito boa. Eu acredito que esse ano nós vamos ver frutos dos nossos votos em nome de Jesus. Eu vou orar muito pelo João Dória, para que ele venha governar muito bem São Paulo, porque senão ele vai pagar o preço, se ele não governar com excelência. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de governo aqui. E quando se fala de governo, quando se fala de estabelecer um governo, de estabelecer um reino, se fala de toda uma estrutura que está sendo estabelecida.
de toda uma estrutura que está sendo montada, de tudo aquilo que nós estamos fazendo com muito esforço. Então, tudo que está sendo feito aqui hoje, dentro da nossa igreja, é estabelecer um reino. Nós estamos estabelecendo um reino aqui no Jabaquara. Nós estamos estabelecendo um altar de adoração 12 dias aqui nessa igreja. Então nós estamos trazendo o reino para a terra. Mas como que eu vou trazer o reino para a terra? Quando eu tenho fé, quando eu oro, quando eu busco, quando eu determino, quando eu tenho convicção na minha vida. Se eu não fizer com convicção, eu não alcanço. E uma das coisas que Daniel tinha, uma das qualidades que ele tinha, que era, eu acredito que uma das grandes qualidades, que são inúmeras. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que o camarada, ele tinha tanta visão, tanto discernimento, que ele escreveu um livro de Daniel, que é um livro profético, que vai se ligar com o livro de Apocalipse, que vai trazer revelações apocalípticas dos nossos tempos. Se você começar a estudar ele, se você for a fundo nesse livro, você vai se surpreender com tantas revelações que o livro de Daniel traz. É um livro, assim, maravilhoso para quem gosta de histórias sobrenaturais. Porque vai acontecer coisas sobrenaturais através desse livro aqui, né? Então, por que eu fico maravilhado todas as vezes que eu estudo a pessoa de Daniel? Porque quando eu medito realmente, cara, na biografia de Daniel, eu vejo que realmente ele tinha expressão no caráter dele que eram muito fortes. Muito fortes. Uma das que ele tinha é que Daniel, olha só, Daniel, ele sabia entrar e sair de todos os lugares. Ele sabia conquistar as pessoas. Diga assim para o seu irmão, uma das qualidades de uma pessoa como você, com um espírito excelente, é cativar o coração das pessoas. Por quê? Porque nós somos uma igreja que forma líderes. É por isso que é difícil caminhar numa igreja como a nossa. Não é, me perdoa, mas não é para qualquer um estar aqui. Aqui, como diz o Lucas, é só a nata. Só os fortes ficarão. Porque nós não negociamos princípios, rebatemos o pecado e queremos duramente, severamente viver a Bíblia. Nós queremos realmente viver o que está dentro dessa Bíblia. Nós não queremos alterar nada em favor e nosso benefício. Não tem negócio. Quando chega alguém querendo negociar princípio comigo, sai até torto da conversa. Porque não tem como. Eu não tenho como mudar aquilo que é decreto, aquilo que é mandamento, aquilo que é princípio. É impossível. Então, uma das coisas que Daniel fez, ele conquistou a admiração de 3 reis babilônicos. E ele não ganhava qualquer um, ele ganhava os caras chaves. Porque ele sabia que ganhando aqueles, ia mexer com a estrutura inteira do reino. Deus, ele quer levantar você como uma pessoa-chave no seu bairro. Ele quer levantar você na sua célula como uma pessoa-chave no bairro onde você está com a sua célula. Na rua onde você está. Aonde você vai estabelecer um reino nesse ano de 2017. Deus quer levantar pessoas chaves. Eu vou pregar profeticamente hoje, vocês não estão entendendo. Deus, ele quer levantar você como pessoa chaves, para levar e elevar o reino dele a um alto grau de excelência. E ele vai usar você. Porque Daniel, ele era usado, e não era usado de qualquer maneira. Ele trabalhava com todos os reis, e dentro desses impérios, né, já que se não bastasse tudo o que ele passou, porque Daniel, ele foi muito provado, ele também, que ele não atraiu só o coração dos reis. Diga assim para o seu irmão, se você só conseguir conquistar o coração das pessoas, você vai ser uma pessoa dada ao fracasso
Você precisa conquistar o coração do Rei dos Reis. Uma das qualidades principais de Daniel foi conquistar o coração de Deus. Deus olhava para Daniel e falava: esse aí não se corrompe. Esse aqui eu tenho levantado em meio a tantos jovens, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração devassa, em meio a uma geração que negociava princípios, em meio a tantas situações que estavam acontecendo. Eles eram um daqueles jovens e ele não negociava princípio. E ele era um homem muito inteligente. Abre comigo no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 20. Ele recebeu, além da capacidade de Deus, né? Daniel recebeu de Deus, além da capacidade, não só de decifrar sonhos, visões proféticas, dom de percepção. Olha só os dons do cara: dons de percepção, visão profética, clara e fácil. Ele era alguém que tinha habilidade de lidar honestamente com circunstâncias desfavoráveis. Era um camarada que tinha jogo de cintura. Ele era engenhoso. Ele sabia se colocar em todas as situações. Olha só. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou, presta atenção, os achou 10 vezes mais inteligentes. Doutos quer dizer sábios, mais sábios que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o reino. Vocês estão entendendo, igreja? O nosso desafio? Nós não vamos ficar com medo daquele irmãozinho que vem pregar heresia dentro da célula. Nós não vamos ficar com medo daquele outro que vem de outra religião querendo chamar o outro. Não, nós vamos ser muito mais elevados em conhecimento, em graça, para a gente saber lidar com todas as circunstâncias. É por isso que ele conquistava o coração de todo mundo, que com muito amor e carinho, ele ia quebrando vários paradigmas, vários... Por quê? Porque essa sabedoria não vinha dele. Está no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Ele era um camarada que ele não só se portava de maneira sábia. Ele se portava de maneira sábia, mas ele também era ético. Ele não se deixava corromper. Ele era uma pessoa que sabia se colocar em tudo que ele fosse fazer. Vocês estão me entendendo, pessoal? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre o seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Presta atenção. Deus vai te dar sabedoria, mas isso não vai deixar você orgulhoso ou soberbo. É isso que eu quero dizer. A sabedoria era tão brilhante de Daniel que não deixava ele soberbo. Tem pessoas que é sábio, ele diz que não, toda a glória é para Deus, tudo é para Deus. Mas na verdade tem ego. Quando a pessoa tem o ego elevado, Deus fura a bexiguinha. Porque na verdade a glória tem que ser para Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha só no próximo versículo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem me entrais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas, presta atenção, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia e de bons, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa era a sabedoria de Daniel. Estão comigo aí, pessoal? Amém. Essa é a sabedoria deste homem que conquistou os 3 reis, passou por situações tremendas, se livrou primeiro de uma fornalha, mas os 3 amigos dele foram, os 3 homens foram, Cedraque, Mesaque e Abednego. Quem lembra dessa história? Se vocês lerem aqui o livro de Daniel, vocês vão ficar maravilhados com a história. Mas mesmo assim, Deus livrou os seus amigos. Por quê? Porque esses amigos decidiram com Daniel, no meio de todas aquelas iguarias. Por quê? Porque eles tinham todo o acesso ao reinado, tinha todo o acesso. Queridos, aqui nós temos acesso a tudo. Hoje você tem acesso à internet. Você tem acesso a, né, você viu aquele negócio lá? O iFood? Aquele negócio que você chega, pede, vem na sua casa. Meu Deus do céu, sai daqui, chega ali. Você só já cai no cartão de crédito, você não precisa nem dar dinheiro. Já viu isso? Meu Deus, é uma tecnologia terrível às vezes. O acesso nosso é muito fácil. Tanto para coisas boas, como para coisas ruins. Daniel estava no meio do reinado, ele tinha acesso a tudo quanto é coisa ruim também. Bebida, iguaria, prostituição. Ele estava no mundo, mas ele se destacou. Quem quer a sabedoria de Daniel aqui? Amém. Quem quer ter um espírito excelente aqui? Amém. Vocês querem mesmo? Amém. Sim ou não? Amém. Amém ou sim? Sim. Sim ou amém? Amém. É a mesma coisa. Então o que vocês querem mesmo? De coração? Amém. Então tá bom, então eu vou dar a receita hoje. Hoje vocês vão sair daqui com a receita. Amém? Para que você tenha isso, você vai precisar se abster das iguarias do reino. Você vai ter que se abster da prostituição, da lascívia. Você vai ter que se abster da mentira. Você vai ter que se abster da fofoca. Você vai ter que se abster de tudo aquilo que te contamina. O que nos contamina nesse mundo hoje? O que te contamina? Para pensar aí. O que tem contaminado você? É a sua língua? Tem pessoas que às vezes tem que se morrer, vai uma língua para o caixão e outra para a pessoa. Porque outra pessoa linguaruda vive falando mal dos outros. Isso não é sabedoria de Deus. Pessoas fofoqueiras não são sábias. É falta de prudência. E um dos tópicos de Daniel que ele tinha era muita prudência. Daniel era um homem prudente. Nós precisamos ser prudentes no falar. Porque se Deus fosse mandar fogo do céu, toda hora que você fala mal de alguém, você acha que você estaria no culto de domingo hoje? Você tem que avaliar isso. Se Jesus voltar, você vai? Eu estou brincando aqui, mas é muito sério. Tem pessoas que inconscientemente ela já está tão acostumada a falar da vida dos outros, que ela fala contando como se fosse uma história bíblica. Com o maior prazer, e dá detalhes ainda, e faz até ilustração. Você ri é porque você não vamos amarrar mesmo. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, o que nós precisamos? De ter prudência. Daniel era um homem prudente. Olha só, 2,14, Daniel 2,14. A postura de Daniel revela realmente a atitude que pediu para que os discípulos deles desenvolvessem. Jesus, eu vou chegar daqui a pouco nele. Quando Jesus chega e fala lá no livro de Mateus 10,16, olha só. Então Daniel falou avisado
Então Daniel falou, avisada e prudentemente. Tem pessoas que vão falar com outras pessoas, vai soltando a língua, não tem prudência nenhuma para falar, não pensa antes de falar, não se posiciona, que pensa no que o outro vai falar, no que o outro vai pensar quando você for falar. É muito complicado quando a pessoa não entende com quem ela está falando, e aí ela vai falando de qualquer maneira. E isso é um perigo no reino do Espírito. Quando Jesus chamou os seus discípulos e disse, olha, a sua simplicidade e prudência precisa acontecer, porque vocês precisam ser prudentes, como uma pomba, olha só, simples como uma pomba e prudentes como a serpente. Está no livro de Mateus. Então, esse é um dos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. Daniel era um homem assim, prudente, era um homem também humilde. Humildade. Por mais que ele estivesse no meio de um governo, estabelecido no meio de um governo, ele era um cara de destaque, uma pessoa que todos olhavam, ele se portava humilde, simples. Vocês estão comigo aí, pessoal? Sim ou não? Daniel 2:30, abre aí. Por que ele era humilde? Olha lá. Quando ele revelou o sonho a Nabucodonosor. E a mim foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber o rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Ele vai lá, entrega uma revelação que todos os magos não conseguiam, todas as pessoas não conseguiam, mas ele traz a revelação, e mesmo trazendo uma grande revelação, ele continua simples, humilde. Quem quer ter um espírito excelente aí? Amém. Porque, cara, nós vamos conquistar coisas muito grandes. Se nós buscarmos a excelência do reino, Deus vai nos dar excelência em todas as áreas da nossa vida. Deus nos vai dar excelência na área financeira, na área familiar, na área ministerial, na área conjugal, na área sentimental. Eu acredito que Deus, Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação, indiferente da qual você esteja vivendo. Vocês estão comigo aí, pessoal? Amém. Sim ou não? Sim. Eu poderia falar de muitas, eu vou ter que resumir. Mas 3 coisas que Daniel, que tinha espírito excelente, fazia. Ele orava 3 vezes ao dia. Só que não era de uma forma apenas, ele tinha o seu hábito de oração, mas não era de uma forma religiosa. Eu vou orar. O pastor mandou. Parei. Acabou. Não. Ele tinha costume de falar e de ouvir a Deus. Porque às vezes você ora e você não ouve a Deus. Mas se continuar orando e persistindo, vai chegar uma hora que você não vai só orar, você vai passar a ouvir a Deus. Só que só vai conseguir ouvir a Deus quem conseguir romper na área da oração. Tem pessoas que falam, pastor, eu não consigo ouvir a Deus, mas também nunca orou como convém. Nunca se portou em oração, buscou de todo o coração. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você não busca de todo o coração, não tem como você ouvir a voz do Mestre. Você vai ouvir a voz do seu inconsciente, a voz do seu eu, a voz do seu estômago, falando que está com fome, né? A voz do inimigo, falando para você fazer o que não deve. Quem está comigo aí, pessoal? Para ter o espírito excelente, esse ano de 2017, e viver nesse mês de janeiro, nessa campanha de 12 dias,
eu vou falar uma coisa para vocês. Fora a oração, ele tinha persistência. Daniel fez um propósito e durante 21 dias ele orou em cima de um propósito. Nós temos um propósito de 12 dias e tem pessoas que já estão cansadas. Isso é o primeiro dia da campanha. Isso aqui não acontece, só lá em Marte. Por quê? Tem pessoas que não conseguem persistir. Falar, eu não vou conseguir. Se você falar que não vai conseguir, você já não conseguiu. Mas como que você não vai conseguir se você nem tentou? Cara, nós vamos receber, povo, nós vamos receber tantas revelações esses dias, muito fortes. Mas nós precisamos ter uma persistência, não só em receber, mas também em praticar. Porque Deus pode te levar diante de pessoas grandes para falar do amor dele, assim como levantou Daniel. E como que você vai estar com Deus para falar para essas pessoas? Como que você vai se portar diante de situações que você nunca esteve? E se Deus levantar você para falar com o seu patrão, para direcionar o seu patrão de repente, ou um grande homem, ou uma grande mulher, ou uma pessoa, um político, e se Deus direcionar você para entregar uma palavra a uma pessoa de destaque aqui na terra? O rei Dário era um homem de destaque, Nabucodonosor era um homem de destaque. Então, esses homens, eles receberam revelações, e não eram revelações, nem todas foram boas, não. Foram duras. Porque Deus, quando levanta um homem com espírito excelente, ele traz também ousadia. Você precisa ser ousado em questão de buscar ao Senhor. Eu quero desafiar você a viver esse ano de forma diferente. Amém. Quero desafiar a você a viver esses 12 dias, entregar o seu sacrifício, entregar a sua vida, dia após dia. Hoje foi um dia, amanhã é o segundo passo. Até o 12º, nós vamos ver grandes coisas acontecendo neste lugar. Amém? Amém? Posso contar contigo? Amém. Coloque-se de pé, dá uma salva de palmas para o Senhor.